A paz do Senhor. Como você está nesse dia? Como vai teus filhos? Como vai tua casa, tua família? Espero que tudo esteja bem. Mais uma vez, estamos aqui trazendo café com palavra, uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Que essa palavra te encontre, te fortaleça, te edifique, te ensine a viver uma vida com Deus, a caminhar com Ele e a crescer espiritualmente na sua jornada de fé, em nome de Jesus. Estamos continuando aqui por Provérbios. Vamos continuar em Provérbios até o dia 31 de agosto e eu conto com você aqui nessa jornada. Eu sei que não é fácil a gente estar todo dia ouvindo a palavra, porque na nossa rotina do dia a dia, a gente quer outras coisas, a gente às vezes ocupa muito tempo da gente e não sobra tempo para você meditar na palavra, para você ser edificado e ser fortalecido. E eu quero confessar para vocês que também tem sido muito difícil para mim esses dias, meditar no livro de Provérbios, receber conhecimento de Deus. E eu sei que além da rotina diária, além das dificuldades que nós encontramos no dia a dia, também eu encontro uma dificuldade muito grande espiritualmente falando. Há uma batalha espiritual que tem me resistido esses dias. Vocês não sabem quanto tem sido difícil estar aqui trazendo esses vídeos, porque quando nós buscamos essa edificação, buscamos sabedoria, buscamos conhecimento, o inimigo ele se levanta mais com força contra nós. Eu percebi isso esses dias, porque o inimigo não quer que a gente adquira conhecimento, entendimento e sabedoria. Ele quer que a gente fique cego para estas coisas. Quanto mais o tempo passa, mais a gente quer sair do mundo natural e viver no mundo imaginário, no mundo fictício. Mas o livro de Provérbios, ele nos convida uma vida de verdade, e nós precisamos disso, viver mais na realidade, na nossa realidade. E eu te convido mais uma vez a continuar por aqui, assistindo aos vídeos, aprendendo. Eu quero que você folheie a Bíblia e aprenda juntamente comigo, porque eu tenho sido muito edificada, eu tenho aprendido muito, e eu louvo a Deus, porque Ele me deu esta oportunidade de estar aqui falando com vocês, transmitindo para vocês, porque eu aprendo muito mais. Porque para você falar, você tem que buscar aquele conhecimento, né? E eu louvo a Deus por isso, e por vocês que estão aqui sempre ouvindo os meus vídeos, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que essa palavra fique gravada para sempre no seu coração e você seja edificado, porque esse é o meu objetivo aqui, que você cresça mais a cada dia, espiritualmente, e junto com você, eu estou crescendo também em conhecimento, em entendimento e em sabedoria. Que Deus te abençoe. Você que tem deixado seus comentários. Eu quero agradecer aqui a minha família, né? Que tem me apoiado, que tem comentado aqui, que tem me incentivado também por mensagem no WhatsApp. Deus abençoe todos. Um grande abraço para vocês. Vamos lá, né, gente? Eu acho que já falei demais. No vídeo passado, nós falamos sobre sentimento de ódio. E eu falei que no próximo vídeo eu estaria falando sobre o amor, porque o versículo base é o versículo 12 do capítulo 10 de Provérbios. E o versículo é esse: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Eu não quero falar muito sobre ódio, mas eu quero falar muito sobre amor. O amor é que rege a nossa vida. O amor, ele dita as regras que nós precisamos para viver em comunidade, para viver com o nosso próximo, né? E o que é o amor? O amor é uma disposição do coração que se transforma em atitude, envolve sentimento, mas vai muito além disso. O amor é querer bem, é cuidar, é perdoar, servir, ter compaixão, ser paciente, é abrir mão da vingança e fazer o bem
mesmo quando não recebemos de volta. Não depende da outra pessoa ser agradável conosco. Depende de uma decisão, de uma escolha que eu fiz de amar essa pessoa. A Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua prática de amor? Existem aspectos distintos do amor. Tem o amor ágape, que busca o bem do outro, aquele amor de entrega, aquele amor de disposição de fazer o bem. Ele é usado para falar do amor de Deus, que é esse amor de entrega, né? Deus, ele nos amou. Deus, ele nos amou e provou o amor. Romanos capítulo 5, versículo 8 fala: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Quem nos amou primeiro e nos ensinou o que é o amor foi o próprio Deus, o nosso Pai Celestial. Tem o amor filia, o amor de amizade, companheirismo e afeição. Quanto amor filia que Jonatas teve por Davi. A Bíblia diz que quando eles se viram pela primeira vez, Jonatas amou Davi. Aquele amor assim inexplicável. Eu sei que esse amor, ele é o amor que Deus coloca no nosso coração. Não tem aquelas pessoas que... Ai, Jesus. Aquelas pessoas que entram na vida da gente e a gente ama ela assim, de graça. Só por ela ser ela mesma. Aquele amor mesmo. De amigo, que é mais chegado que irmão. Esse amor é o amor filia. E aí, você tem muitos amigos? Eu tenho amigas. E eu louvo a Deus pela vida dessas amigas que Deus tem me dado. Tem o amor... Ai, não sei se eu tô falando certo. Storge. É uma afeição natural, especialmente entre famílias. É aquele amor de família. Aí você descobre alguém que você nunca viu na sua vida. E aí alguém fala assim, é seu parente. Aí você começa a amar aquela pessoa e se aproxima dela. Começa a sentir afeição por ela. Ah, mas você nunca viu, ela não fez nada por você. Você simplesmente ama, porque é sua família. Se for um tio, você já começa a falar benção tio, benção tia, já abraça, já ama. Se é primo, você parece ali que já é irmão seu. Se é um vô, uma avó, ai, o coração já transborda. É tão maravilhoso amar, né? Tem o amor eros, que é o amor de marido e esposa, o amor conjugal, né? Ok, já falamos de vários aspectos do amor. Falando sobre Provérbios 10 e versículo 12, não é simplesmente sentir ou ter sentimento por alguém. É uma atitude que você escolhe diante da transgressão de alguém. É uma escolha, uma decisão. O verdadeiro amor é demonstrado na prática diária e não apenas o sentimento. Se as pessoas que nós afirmamos amar, elas não virem a demonstração desse amor, como elas vão acreditar que nós a amamos? Então, com isso eu aprendo que para amar, eu preciso ter algumas práticas para que eu possa demonstrar amor pelo meu próximo. A primeira prática e a mais importante de todas, que na minha opinião, prática que eu preciso ter, perdão. Sem perdão não existe amor. Não existe demonstração de amor. Como é que eu vou amar alguém e eu não vou perdoar? Porque essa pessoa vai te ferir, vai te magoar, vai te entristecer, vai deixar você irado. É um ser humano que você está amando. Ele tem sentimentos e todos nós somos errantes, somos falhos. Então, quando nós erramos um com o outro, precisa haver o perdão. Se o perdão não existir, não existirá a demonstração de amor. Porque quem ama, perdoa. Segunda coisa, ter paciência. Nós precisamos suportar as imperfeições do nosso próximo. Tem que suportar, tem que ter paciência. Se a gente não tiver paciência,
e olhar para aquela pessoa e entender que ela não é perfeita, eu não vou conseguir demonstrar amor. Coríntios fala que o amor é paciente. Terceira coisa, ter misericórdia. O que é ter misericórdia? É não dar àquela pessoa o que ela merece. Isso é ter misericórdia. Isso é o que Jesus fez por nós. Ele não nos deu o fim que nós merecíamos, a morte. Ele veio e nos deu vida. Ele nos perdoou a nossa transgressão. E Ele fez isso e ainda faz todos os dias. Ele não nos dá o fim que nós merecemos por pecar todos os dias, né? Ele nos perdoa e Ele tem porque Ele tem misericórdia de nós. Quarta prática, ter compaixão. É você olhar para aquela pessoa e falar, eu sei que ela ainda está aprendendo. Eu sei que ele ainda é novo. Talvez não novo na idade, mas novo na fé, novo nas boas práticas, né? Você olha para a pessoa e tem compaixão dela, fala assim, não, se fosse comigo, eu queria que ela tivesse compaixão de mim. Então eu vou ter compaixão dela. É saber que a pessoa é fraca, que ela não aprendeu ainda, mas ela está no caminho para aprender. Ela vai aprender. Quinta prática, renunciar. Tem que saber renunciar. Não pode ser sempre do nosso jeito. Talvez o seu jeito está até certo, mas a pessoa lá do outro lado está achando que está errado. Aí você renuncia um pouco, deixa passar. Deixa do jeito da pessoa também. Quando ela vê que errou, ela vai olhar e vai pensar, não, devia ter feito do jeito que ela me falou. Por quê? Porque a pessoa vai aprender com os erros. Renunciar às próprias vontades é uma prática de amor. Controlar a ira. Controla a ira. Porque a ira é um dos sentimentos que traz dentro de nós ressentimento e acaba virando ódio. Então, lança fora a ira. Se você se irar, não peque. Se segura. Sentimento vai vir. Mas cabe a nós segurar, ter domínio próprio. Sétima prática, não devolver na mesma moeda. Não revide. Se você é uma pessoa madura, você vai saber que se revidar não é a melhor coisa, não é a melhor saída. Então você se segura, não revida não, deixa passar. Escolha amar. Amar é uma escolha diária. Mais uma prática, falar a verdade. Às vezes a gente quer esconder a verdade para proteger alguém, para não ferir aquela pessoa, mas a verdade dita de forma sábia, de forma paciente, com amor, com jeitinho, é muito melhor do que uma mentira que você esconde com desculpa de proteção. É necessário que a verdade seja falada. É claro que tudo tem o seu momento certo, a forma certa. E aí a gente vai orando, pedindo a graça de Deus e a sabedoria de Deus para você saber falar a verdade de forma com que essa pessoa não seja ferida ou magoada. Eu mesma aprendi desde criança que a verdade cabe em todo lugar. Então, fale a verdade, não concorde com tudo. Talvez você pense diferente e aí a pessoa fala uma coisa e você concorda aquilo ali para magoar, mas você sabe no fundo que você não concorda. Tem que falar a verdade. Ser humilde. O orgulho dificulta o perdão. E se eu não perdoo, eu não estou amando. Então, eu preciso ser humilde para que eu não deixe meu coração se encher de orgulho e não conseguir perdoar alguém. Humildade é a melhor escolha, o melhor caminho. Um tempo eu achei que eu era humilde. Só que Deus me mostrou que eu não era humilde, era nada. Aconteceu uma situação e eu queria ganhar aquela briga. Eu queria ganhar aquela discussão. Então eu fui. Só foi pior, que eu fiquei ferida, magoada. Como aquele sentimento assim veio assim com uma dor tão forte dentro de mim, uma mágoa tão profunda, o sentimento doeu minha alma, aquela situação toda. Porque eu nunca tinha discutido com alguém na minha vida. Foi a primeira discussão que eu tive. E aquilo me doeu tanto que me custou uma madrugada inteira pedindo para Deus curar o meu coração.
para que Deus pudesse me restaurar. Se eu tivesse naquele dia concordado não. Se eu tivesse naquele dia me calado, eu tinha evitado toda essa frustração. Eu tinha evitado. Mas eu fui. E o resultado não foi bom. Aquele dia eu falei, Senhor, enquanto o Senhor não me curar, não me tirar esse sentimento de dentro de mim, eu não vou levantar daqui. Tira a dor de dentro de mim. E eu fiquei lá, eu acho que até umas 4 horas. Tinha chegado assim uma meia-noite em casa. Eu fiquei até umas 4 horas da manhã. Lá, chorando e pedindo a graça de Deus. E Deus foi tão bom comigo que no outro dia eu já estava conversando com a pessoa e aquele sentimento de dor não estava mais dentro de mim. O Senhor me restaurou. Mas eu podia ter evitado. E a 10ª prática chama-se buscar reconciliação. Busque reconciliação. Talvez você não revidou, talvez você não falou nada, mas a pessoa criou uma confusão e ficou inimiga de você. Ou talvez porque você falou uma verdade que ela precisava ouvir. Alguém ficou intrigado contra você. Busque reconciliação. Seja o primeiro a ir atrás para resolver. Mateus capítulo 5 e versículo 23. Diz assim, ó. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar tua oferta. Então vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso aí. Deus não recebe oferta dessa forma. Precisamos estar em paz. Se tem alguém contra você e você sabe que a pessoa está magoada, você tem que ir lá reconciliar. Reconcilia com teu irmão. Então a tua oferta não vai ser recebida por Deus. Glória a Jesus. Então, as 10 práticas: perdoar, ter paciência, ter misericórdia, ter compaixão, saber renunciar, controlar a ira, não revidar, falar a verdade, ser humilde e buscar reconciliação. Nós vemos na história da Bíblia o tanto que foi lindo. A história de Davi. Davi, ele não revidou, ele não devolveu com a mesma moeda a Saul. Saul perseguiu Davi para matar, para destruir a vida dele. E quando Deus entregou Saul na mão de Davi, lá dentro daquela caverna, Davi, ele pegou e cortou só uma parte do manto para provar que ele não queria nada de mal com ele. E quando alguém disse para ele matar, ele disse, jamais eu ia tocar no ungido de Deus. Por que eu faria isso? E quando Saul, ele viu que Davi estava ali, ó, com uma parte do manto dele, e estava faltando uma parte aqui, ele entendeu tudo aquilo que aconteceu. E aí ele teve um momento de consciência e disse, ô meu filho, você é uma pessoa boa e tal. Mas a atitude de Davi foi muito linda. Isso é amor. Isso é amor. Nós vemos a atitude linda de José com seus irmãos. José, ele perdoou os irmãos dele. Na história você vê tudo o que aconteceu e ele escolheu não guardar aquele sentimento. Ele perdoou os irmãos dele. Ele abraçou eles, ele cuidou deles. Enquanto ele teve vida, enquanto teve oportunidade, ele fez o bem. Isso que é amar. Nós vemos na história de Estevão. Que história linda de Estevão. Irmãos em Cristo, né? O próprio povo dele, apedrejando ele até a morte. E ele dizia, Senhor, não imputes a eles esse pecado, Senhor. Perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo, meu Deus. Isso é amor. Amar é bom. Muitas vezes a gente quer escolher sentimentos ruins e deixar entrar no coração da gente, mas amar é tão bom. Amar é bom. Amar é saúde, é vida. Que Deus enche o nosso coração de amor até transbordar. No próximo vídeo eu volto com a parte 2 sobre o amor. E eu espero encontrar você lá, no próximo vídeo sobre o amor.